Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de redes neurais artificiais do zero com Python. Esse modelo que a gente está usando aqui é um modelo avançado para classificação. Essa é a parte 4, então a gente está dando continuidade ao processo de criação da nossa rede neural. Se você não viu os vídeos anteriores, olhem lá a partir do primeiro vídeo, porque a gente vai continuar diretamente do que foi feito anteriormente. Nesse vídeo, a gente vai calcular a perda, então nós vamos montar aqui a função de perda da nossa rede neural. Nossa rede neural aqui já está tomando forma, a gente já fez toda a inicialização, fizemos aqui o feed forward, já testamos tudo isso daqui, está funcionando bonitinho, e agora a gente vai calcular a perda. Para o cálculo da perda, como a gente está usando a função softmax aqui na saída do feedforward, a gente vai usar como função de perda a cross entropy. Isso daqui tem tudo muito bem descrito e explicado lá na parte de teoria de redes neurais artificiais. A gente já tem uma série completa da parte de teoria e conceitos em redes neurais artificiais. A cross entropy, o que ela vai fazer? Ela vai calcular a perda, ela é uma função logarítmica, e a parte importante aqui para a gente é que a cross entropy ela só calcula a perda para a classe correta. Isso quer dizer que a gente vai calcular a nossa perda aqui somente para a classe que foi correta. Eu fiz a previsão de uma determinada classe e eu só vou calcular para a classe que for a classe certa. Como ela só calcula a perda para a classe correta, eu vou ter que escrever aqui um vetor que traga para mim a previsão da classe certa. A softmax a gente já viu no vídeo anterior que ela retorna dois valores, nesse caso aqui nosso, que é um valor para cada classe. Se a gente tivesse mais classe, ela retornaria o número de valores igual ao número de classes. No exemplo que a gente vai usar aqui primeiro, são duas. Então, para começar, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de predictions, que ela vai ser responsável por guardar o valor que eu fiz a previsão da classe correta. Eu vou inicializar ela como uma matriz de zeros e depois eu vou preenchendo isso daqui. Essa matriz de zeros tem que ter o mesmo formato dos valores reais, então no meu caso é self.y.shape e é o shape 0. Aqui eu estou pegando o número de previsões que eu tenho no meu vetor y que eu passei aqui para minha classe. Vamos abrir aqui o dataset. O y ele é um vetor que tem um número de linhas igual ao número de observações e ele pode ser 0 ou 1. O 1 significa que é da classe 1 e o 0 que é da classe 0. Se eu vier aqui e colocar o y na tela para a gente ver, ele é esse vetor aqui, que é 0 ou 1, e se eu colocar shape, ele vai ter, nesse caso aqui, a gente criou o nosso dataset com 500 observações, então o y vai ter 500 linhas. Bom, vamos voltar. Aqui, então, o que eu estou fazendo é criando um vetor cheio de zeros que tem a mesma dimensão do y, tem o mesmo número de linhas do y, por isso que é shape 0. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e escolher da função softmax somente aquela posição que é da classe correta. A softmax a gente viu que ela vai retornar, dá para ver até aqui embaixo no resultado que a gente fez, né? Ele retorna, nesse caso aqui, um vetor com duas colunas. Aqui a classe correta seria a classe número 1, porque ela é maior do que a classe número 0, mas esse daqui é o vetor que retorna da softmax. A gente discutiu isso daqui um pouquinho no vídeo anterior. Para minha função de perda, então, eu vou ter que passar a função softmax. Então ele vai ter que receber a softmax para a gente poder comparar a previsão, que é a softmax, com o valor real, que é o y. Como é que a gente vai definir isso então? Vou colocar aqui, for i, e vamos chamar de correct index enumerate self.y. Beleza. O que isso daqui quer dizer e o que a gente vai fazer? Esse enumerate e a variável self.y, ele vai retornar para mim dois valores. O enumerate vai retornar um valor que vai ser 0, depois 1, depois 2 e assim por diante, até o número de valores que eu tenho aqui no y, e o outro valor é o valor do próprio y. O y, vamos lembrar que ele ou é 0 ou é 1. Então eu estou chamando do correct index o valor do y. Como eu tenho isso daqui na saída, se o y é 0, significa que a classe correta é a 0. Então
o index que eu vou ter que pegar é o index 0 aqui desse array. Se o y for 1, eu tenho que pegar a posição de coluna 1, que é esse cara aqui. Então é isso que eu vou fazer, eu vou pegar de um vetor que eu tenho duas posições, eu vou querer pegar a mesma observação do y, né? Quer dizer, a mesma linha do y, e a coluna aqui vai ser igual à coluna que é o valor do y. Coluna 0 se o y vale 0, coluna 1 se o y vale 1. Tudo bem? Para fazer isso, eu vou chamar de predicted, o valor predito vai ser softmax, linha i. Isso daqui é a linha, quer dizer, por exemplo, esse valor aqui, eu estou pegando uma linha inteira, e a coluna que eu quero é a coluna correct index, que é o que eu acabei de explicar para vocês. O enumerate vai pegar a linha do y e, consequentemente, vai pegar a linha do softmax, que é o que eu estou colocando aqui, e a coluna do softmax que eu quero é a coluna cujo valor é igual ao y, tá? y0, que é a classe correta, coluna 0. Se o y é 1, coluna 1. Então, estou pegando aqui somente a previsão da minha rede para a classe correta. É isso que eu queria. E daí eu vou pegar esse valor e vou guardar nesse predictions que eu criei aqui em cima, que agora, por enquanto, é tudo 0. Então, eu vou falar aqui predictions na posição, que é na linha que eu estou analisando agora, é igual a predicted, que é o que eu acabei de calcular aqui em cima, tá bom? Então, esse predictions aqui, o que ele vai guardar para mim? Se eu estou pegando esse vetor aqui mais uma vez como exemplo, ele vai guardar para mim o valor 0.55 e assim por diante. É esse valor aqui que ele estaria pegando. Por quê? Porque eu estou pegando essa linha, isso que é o i, ele vai para cada linha, e o valor correto, o correct index, é o valor correto do y. Se o valor correto do y é 1, é esse cara aqui. Então, esse valor aqui é o que eu vou guardar no predicted. Com isso, eu vou transformar esse vetor da softmax em um único número, e daí eu posso comparar. Se o valor que eu fiz a previsão é o 0,5596, por exemplo, o valor correto é sempre 1. Sempre 1. E daí eu posso fazer a diferença entre eles, que é o que eu vou fazer agora aqui embaixo. Eu vou chamar então esse erro de logprob, que é o logaritmo dessa probabilidade, que vai ser menos np.log do predicted. Aqui, se vocês lembram lá das aulas sobre cross entropy, seria o valor real, que seria o y, por exemplo, vezes isso daqui, mas como para cross entropy o valor correto é sempre 1, é a mesma coisa de eu multiplicar por 1, então não preciso colocar isso daqui aqui. E por fim, eu vou return uma média desse erro aqui. Então, eu vou retornar a média da perda. Para eu fazer a média aqui de cada valor, é só eu pegar o logprob e dividir pelo tamanho do y, né? Por quantos valores eu tenho. Então, self.y.shape 0. Vamos rodar e ver se tem algum problema. Aparentemente não tem nenhum problema. A gente pode fazer um teste aqui embaixo. Vamos criar esse modelo de novo. Eu posso fazer o forward aqui. Eu vou fazer modelo.loss e vou passar o... na verdade, eu tenho que passar o valor do forward. Vamos reformular isso daqui, ó. No forward eu vou passar os meus valores, que é o x, que eu criei lá em cima. Vou chamar isso daqui de softmax. Aí aqui pro loss eu passo softmax. Se eu rodar, eu tenho o valor médio da perda, que é 0.002, papapá. Beleza? Então tá funcionando. Até agora, tudo que a gente fez aqui na rede tá funcionando legal. Tá funcionando aqui o forward e também tá funcionando a perda. O próximo passo é a gente fazer o backpropagation. E essa é a parte mais complicada. Depois o fit, que é a última função que a gente vai criar aqui, essa função é bem simples, é meio que só a gente rodar tudo que foi feito para cima. O backpropagation vai ser a parte que é um pouquinho mais complicada de entender, as contas são um pouquinho mais complicadas e vai ser assunto do próximo vídeo. Então, se você gostou do vídeo até aqui, se você gostou dos outros vídeos inclusive, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, porque daí você não perde os próximos vídeos que a gente vai lançar aqui no canal, e espero que vocês estejam gostando. Um abraço para todo mundo e até a próxima.